Vamos separar as coisas? Está no ar, ligados na palavra. E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Hoje, terça-feira, dia 20 de agosto. Já estamos chegando aí no finalzinho de agosto, estudando a oitava lição, o oitavo estudo aqui do Ligados. Se você está chegando hoje e quer rever os outros, olha aqui do lado, tá vendo? Todos os últimos estudos que nós tivemos. E aqui embaixo, você pode abaixar aí a sua tela no YouTube, que você vai encontrar outros estudos, outras semanas completas, tá? Não deixe de conhecer, não deixe de estudar. E o mais importante, estudou? Gostou? Compartilha. Coisas boas precisam e devem ser compartilhadas com os nossos amigos, ok? E aqui no estúdio nós temos a presença do pastor Ubiraci, que está estudando conosco a lição, o estudo essa semana. Tudo bom, pastor? Tudo jóia. Querido amigo, querido internauta, que nós possamos crescer no conhecimento de Deus. Amém. E hoje nós vamos separar algumas coisas. E você, claro, é o nosso convidado a estudar conosco este guia, este dia, ok? Então, ligadinho aí conosco, Bíblia na mão, guia de estudo na mão e vamos, claro, falar com Deus para começarmos a estudar. Feche seus olhos. Querido Deus, vamos abrir a tua palavra mais uma vez. Que o teu Santo Espírito se faça presente aqui no estúdio e também aí na casa de quem está nos assistindo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Pastor, nós temos estudado durante a semana sobre o verdadeiro reavivamento. Mas nós precisamos separar algumas coisas, para a gente não vá aos extremos, né, da formalidade e nem do excesso do conhecimento. Como a gente deve fazer isso? É interessante e importante que venhamos a ter um equilíbrio. É essencial um equilíbrio para que a diretriz, a vontade, os planos e propósitos de Deus possam se cumprir em nossa vida. Formalismo é uma religião em que eu me acostumo com a situação. Então, se eu não me levantar no sábado pela manhã e ir à igreja, no domingo à noite não for à igreja, fica um vazio. Mas esse vazio é o quê? É fome de Deus ou é o costume? E, nesse formalismo, eu também posso deixar aparentar aos meus amigos e vizinhos aquilo que eu não sou. Então, eu vivo ali concernente a uma máscara, em que no trabalho eu sou uma pessoa, na igreja eu sou outra pessoa. Então, eu tenho que vivenciar na minha vida a essência. Eu tenho que vivenciar na minha vida o que é verdadeiro, o que é intrínseco em mim para poder manifestar no poder de Deus. Agora, nós entramos também numa outra área, que é o fanatismo. E algumas pessoas têm chegado a um extremo de achar que uma mudança no estilo de vida, uma mudança superficial, vai refletir uma mudança interior. Não. A mudança interior, ela acontece primeiro, pelo relacionamento com Deus. Para que eu não venha entrar numa religião formal, mas também que eu não venha entrar no extremo de um fanatismo, achando que nada pode e que aí eu chego até à expressão da salvação pelas obras, em que eu vivo ali me podando em tantas coisas que eu entro e chega um determinado momento que eu estou santo e começo até a olhar para os outros e condenar os outros porque eu me senti um fanático. Eu entrei pelas obras, eu entrei pela questão daquilo que se vê, aquilo que se muda no exterior, mas e o interior? E Jesus deu uma repreensão de maneira muito severa, concernente a essas duas classes, o formalismo e o fanatismo. E ele chama de sepulcros caiados. O que é um sepulcro? Por fora é bonito, mas por dentro está corrompido. Quantas pessoas vivem sob uma máscara religiosa? Quantas pessoas, quantos jovens estão vivendo sobre uma máscara religiosa e sofrendo com isso, porque não estão buscando um relacionamento verdadeiro. O relacionamento verdadeiro com Deus vai nos acrescentar fé. Fé é a convicção das coisas que não se veem, mas é relacionamento, é uma vivência. E eu vou vendo o agir do Senhor em minha vida.
E eu vou, então, permitindo certas coisas acontecerem automaticamente. E a religião, religação com Deus, deixa de ser formal, deixa de ser extremista, fanática, e ela se torna algo equilibrado, moderado, naquilo que Deus requer para a minha vida. Ô, pastor, qual é a preocupação que nós devemos ter? Qual cuidado nós devemos ter? Porque, por exemplo, a gente, no seu caso aí, a gente às vezes vai a algumas igrejas e a gente vê o pessoal levantando a mão, glorificando, fazendo curas, fazendo aquele monte de coisa, aquela empolgação. Isso não é um reavivamento verdadeiro, ou é? Reavivamento verdadeiro não acontece de maneira congregacional. Eu sempre tenho um deslumbre na palavra de Deus que o reavivamento é algo individual. O culto congregacional, em que você sente assim uma atmosfera, você sente aquele momento sublime, é envolvido ali muito pela emoção. Mas quando você sai daquele ambiente, minutos depois, horas depois, você se encontra só, como está? Se o teu vazio estiver frio e se sentir solitário, entristecido, aquele reavivamento, aquela emoção foi momentânea. Aquele momento ali é importante, mas ele não pode ser, porque aquele que é movido por momentos não movem a nossa vida inteira. Os momentos, eles podem ser parte da nossa vida, mas não é toda a vida. Então, nós não podemos ser movidos por esses momentos entusiásticos no culto congregacional. Reavivamento acontece de maneira individual. Você no seu quarto, você com Deus, você na leitura da palavra e da oração. Pastor, e a questão da fé? A fé, ela vem de onde? Ela surge de onde? Nós estamos no estudo dessa semana pautando, como o salmista nos trouxe a base, né? O Salmo 119, nós estamos pautando a questão da palavra. Fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós estamos ouvindo muitas coisas neste mundo. O triste é que, às vezes, achamos que ouvir as coisas do mundo e depois ouvir a palavra de Deus, nós vamos conseguir equilibrar. E não é verdade. Porque, diante da proporção do que nós ouvimos de Deus e da proporção do que nós ouvimos do mundo, você há de convir que é uma diferença muito grande, significativa. Uhum. E faz um diferencial, porque o que mais ouvimos é o que vai moldar a nossa vida. Então, nós temos que permitir e excluir algumas coisas que temos ouvido para que possamos ouvir a palavra. Eu, na minha adolescência, eu via muito Raul Seixas. E Raul Seixas, para mim, e outros cantores mais, eles moldavam a minha vida. Então, eu tenho que ter uma preocupação hoje, e eu tenho até que me questionar o que eu tenho ouvido, o que eu tenho direcionado o meu coração a ouvir. Quando eu ouço a palavra de Deus, o meu coração é renovado, é transformado, aperfeiçoado, e o meu convívio com Jesus deixa de ser teórico e passa a ser prático, e eu sinto a minha vida sendo reavivada. E é só nesse momento de ouvir que, quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Jesus, que a gente consegue discernir realmente que é a voz dele. Sim, claro. Porque diante de muitas vozes, eu posso... É como uma jovem apaixonada, né? A jovem apaixonada, loucamente apaixonada, o namorado fala e ela acredita. Os pais falam e ela não acredita, não aceita. Os amigos falam, o pastor fala. Então, diante da situação, ela perdeu o discernimento e ela está focada somente em ouvir alguém de acordo com o seu coração. E como diz o profeta Jeremias, temos que ter cuidado com o coração. O coração nos trai. Então, que nós possamos ouvir a palavra, porque ela nos dá o direcionamento. Ela é que nos guia para o caminho seguro. Pastor, para a gente poder fechar o estudo de hoje, ora para a gente. Oremos. Nosso Deus e Pai, temos aprendido, bondoso Pai, que a religião não pode ser formal, não podemos também pautar para o outro lado, outra extremidade do fanatismo, mas queremos uma fé vívida, uma fé que o nosso coração é alicerçado
e aperfeiçoado para a eternidade em Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora é com você. Vamos ler hoje Salmos capítulo 13 e a gente se vê, claro, amanhã. Tchau.